Time to say goodbye. Muito bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Vibe Mundial, na Avenida Paulista 2200 em São Paulo. É um grande prazer. Estamos começando mais uma edição do nosso programa todas as quintas-feiras, às 6h30 da matina, aqui na 95,7 FM. Meu nome é Marcos Fernandes, para quem está ouvindo o programa pela primeira vez. Eu sou médico veterinário, psicanalista clínico e facilitador em constelações familiares. Estou aqui na rádio há quase 18 anos, né? Mês que vem faz 18 anos, sempre no mesmo horário, abordando esses temas: psicanálise, medicina veterinária preventiva, medicina integrativa, homeopatia, relação tutor-tutelado, enfim. E agora, mais recentemente, a visão sistêmica, as constelações familiares de Bert Hellinger aplicados à medicina veterinária, enfim. Eu deixo aqui os telefones do ouvinte, 3171-0221 e 3262-4490. Quem tiver alguma dúvida em relação a esses temas ao qual eu abordo aqui na rádio, pode ligar. O Pedro gentilmente vai fazendo a triagem das ligações e vai me informando. Tá bom? Pessoal, vários recados aqui. Em primeiro lugar, dia 14 e 15, que é sábado e domingo, eu vou fazer um curso intensivo. O tema é Tratando das Doenças dos Animais através das Constelações Familiares. Vai ser aqui no bairro da Saúde. Esse curso é especificamente para veterinários e estudantes de medicina veterinária. Normalmente, eu não faço cursos exclusivos para médicos veterinários, mas esse é onde eu vou abordar basicamente as doenças dos animais e como nós podemos abordar sistemicamente, é exclusivo para veterinário. Quem tiver interesse em fazer esse curso, é só entrar em contato com o 0 Operadora 11 99639 0089. Duas grandes novidades: curso de Curitiba. O ano passado nós formamos uma turma em Constelação Familiar Veterinária de Curitiba e esse ano não vai ser diferente. Nós iniciaremos o nosso curso dia 28 de março. Agora, daqui 3 semanas, serão 8 meses, 8 encontros, e o aluno sai com a formação em Constelação Familiar Veterinária, fazendo as constelações com essas demandas ligadas à medicina veterinária. A minha companheira lá em Curitiba, a minha sócia, que está me ajudando muito a montar esse curso, é a doutora Juliana Souza, do Animacare. Tá? Então, um grande abraço, Juliana, para você. E uma outra novidade, já fechado o curso de Porto Alegre. Dia 18/4, né, é a nossa primeira turma, são também 8 meses, um encontro por mês, um final de semana por mês, em Porto Alegre. O curso vai ser na Liga Homeopática do Rio Grande do Sul. E quem está me ajudando nesse curso em Porto Alegre são minhas colegas veterinárias, doutora Elisandra e doutora Adriana, lá de Porto Alegre. Então, curso em Curitiba, curso em Porto Alegre, curso em São Paulo. E também, semanalmente, todas as segundas-feiras, nós temos o curso de constelação, no primeiro curso de constelação familiar veterinária de São Paulo, também aqui no bairro da Saúde, a uma quadra do metrô Saúde, todas as segundas-feiras das 19 às 22 horas. Às vezes, em função do aumento da demanda das constelações, eu começo às 17. Mas quem tiver interesse em conhecer esse curso está lotado, não tem como mais eu inscrever ninguém. Mas a pessoa pode participar da parte prática do curso. O curso é 70% prático, 30% teórico. O aluno não, né? A pessoa que tiver interesse em conhecer as constelações, ela pode ir lá, marcar uma constelação ou assistir às constelações como ouvinte, obviamente, todas as segundas-feiras. Também quem tiver interesse ou em constelar ou em conhecer essa técnica incrível de Bert Hellinger aplicada à veterinária, pode entrar em contato comigo, dar o nome. A sala é pequena, não cabe. Por isso que precisa dar o nome certinho. Porque senão a gente tem um overbook lá e aí a gente não consegue fazer um trabalho bacana, tá bom? Então, quem tiver interesse, no curso em Curitiba, no curso em Porto Alegre, no curso para veterinários em São Paulo ou às segundas-feiras
nas constelações familiares, basta entrar em contato comigo. Tá bom? Pessoal, hoje eu vou falar sobre o cão como indivíduo que está excluído do sistema familiar. Por que eu vou falar sobre isso? Eu falei tanto em doenças aí, né? Que esse curso do dia 14 e do dia 15 de março, que aborda essas questões ligadas à saúde dos animais, é que ultimamente o que eu mais tenho feito no curso de constelação familiar aqui em São Paulo é constelar problemas de saúde dos animais. É por isso que eu resolvi falar sobre esse tema. Interessante que Bert Hellinger e mesmo outros autores, como Stephen Hauser, por exemplo, eles são categóricos em afirmar que as nossas doenças, bem como, e aí fazendo uma projeção para os animais, as doenças dos animais estão ligadas a pessoas que são excluídas do sistema familiar. Interessante a gente entender o que é exclusão. Por que nós excluímos algumas pessoas? Excluímos porque queremos? Muitas vezes. Excluímos porque nem temos ideia de que estamos excluindo? Muitas vezes. O importante é que a gente deve saber o que é exclusão para não fazer mais. Não fazendo mais, a gente vai evitar que em gerações próximas, vindouras, a gente não tenha problemas de saúde, tanto com a gente, quanto com membros da nossa família, que a gente tanto ama, obviamente, como com relação aos animais de companhia aos quais nos acompanham e também o que não falta é amor para com esse animal. Então é muito importante a gente entender o que é exclusão. Dentro da exclusão não. Há 3 leis de Bert Hellinger: a primeira é hierarquia, a segunda equilíbrio de troca e a terceira pertencimento. As exclusões, elas estão dentro da terceira lei, que é o pertencimento. Essa é uma lei primária, básica, a mais importante. Todos nós temos o direito de pertencer a um sistema familiar. Os animais, eles também têm o direito de pertencer ao sistema familiar deles. Mas quem é o sistema familiar deles? O dono, a dona, o filho do dono? Não. Esse sistema, ele está inserido, porque ele convive com essas pessoas, ele foi incorporado a esse sistema. Esse sistema é um sistema secundário. O sistema primário, o sistema biológico, o sistema que fez com que ele nascesse originalmente, para que ele fosse gerado, gestado, é o sistema animal. No caso do cão, é o sistema dos canídeos. No caso dos gatos, é o sistema dos felinos, dos felídeos. Então, quando nós retiramos o animal do sistema dele, ele adoece. Mas por que nós tiramos o sistema dele? Nós não tiramos o cachorro do sistema dele. Tiramos. Tiramos porque nós pegamos o animal, adquirimos o animal, compramos o animal, resgatamos o animal na rua, que seja, e levamos para dentro da nossa casa. E o tratamos como membro da família. Ah, mas isso não é certo? Não tem que tratar o cachorro como filho? A gente não tem que ter cuidados com os animais? A gente não tem que cuidar deles? Eles não necessitam de todos os cuidados básicos, necessários e tal? Sim, eles necessitam desses cuidados. No entanto, a colocação do animal no lugar de um filho, quando você faz isso, você causa graves danos na saúde desse animal, tanto física quanto psíquica. Porque fazendo isso, você retira, sem querer, né, na boa intenção. Pelo contrário, hoje as pessoas amam os animais, elas fazem tudo pelos animais. Mudou completamente desde que eu me formei há 30 anos atrás, a relação das pessoas com os animais. O animal hoje é tudo. O animal hoje é sacralizado na nossa sociedade. Não é verdade? Os animais de companhia, pelo menos, né? Para uma grande parte das pessoas, né? Há muitos maus tratos, né? A gente tem muito que evoluir ainda na grande maioria da população, etc. No entanto, a gente tem hoje pessoas que têm um amor incondicional para com os animais também. No entanto, só o amor não basta. Às vezes a gente causa graves... Às vezes não. Grande parte das vezes, quando a gente coloca um cachorro, normalmente cachorro, né, ou um gato, dentro da nossa família, e nós esquecemos que esse animal teve, ou tem, teve não, né, tem ainda um sistema
original, ele tem um pai, ele tem uma mãe. Quando a gente se esquece disso, nós causamos graves danos a esse animal, lhe trazendo uma série de doenças, tanto físicas quanto psíquicas. Então, uma coisa que a gente nunca pode fazer é pegar um animal e colocar no lugar de filho, tratando como filho, cuidando como filho, olhando para esse animal como um filho, né? Criando ali uma condição de posse psicológica. Ele é meu filho. Não, ele não é seu filho. Ele é um cachorro. Isso não diminui o seu amor, muito menos os seus cuidados para com esse animal. No entanto, hoje, o que a gente vê que os animais que mais adoecem são aqueles que são tratados dessa forma. Porque quando a gente coloca o animal no lugar do filho, o que acontece? Ele vai. E ele vai gostoso. Ele entra gostoso nesse papel, né? Ele entra por um processo chamado identificação. É um processo de amor também, para com o seu tutor ou para alguém da família ao qual ele convive, ou a esposa, ou um filho. Quando ele faz isso, ele abre um canal. Abrindo esse canal, ele absorve as doenças, as angústias, as tristezas, as decepções, as ilusões, enfim, toda uma sorte de fatores, vamos colocar entre aspas, negativos, que o fazem adoecer justamente porque esses problemas que são humanos nos adoecem também. Só que nos animais isso adoece muito mais. Por quê? Resposta: não sei. Talvez pela sensibilidade deles, talvez porque eles são de uma outra espécie, talvez porque é pesado para um cachorro ou um gato, ou seja lá que animal for, lidar com as angústias, as tristezas, as desilusões nossas, que são muito pesadas. Talvez eles não entendam, talvez eles não tenham mecanismos de defesa. Enfim, eu não sei explicar por que o animal ele se liga às pessoas, adoece gravemente das questões que são humanas. E nós ainda conseguimos, não que nós não adoecemos, mas a gente consegue, através de mecanismos de defesa, minimizar essas questões. Na verdade, não é que a gente adoece e adoece muito. Acontece que eles adoecem mais que a gente, né? Por serem de uma outra espécie, creio, por terem que lidar com sentimentos, sensações muito profundas do ponto de vista negativo, né? O quanto nós somos complexos, né? O quanto a gente tem dificuldade para lidar com as nossas questões. Imaginem eles, que na verdade eles não conseguem também porque eles estão em desconexão com o sistema deles. Eles não deveriam estar numa proximidade tão grande nossa, sendo nós pessoas tóxicas que somos, obviamente, né? Contaminando os animais das nossas angústias. Eu vou dar alguns exemplos para ficar claro, um pouco mais claro. Eu conheço muitos clientes que dizem assim no consultório, né? Eu coloco entre aspas porque são palavras deles, né? Ai, doutor, quando eu estou triste, às vezes eu estou chorando, eu chego em casa muito chateado, porque eu tenho um problema com um chefe, eu tenho um problema com a colega de trabalho e tudo mais. Aí eu chego muito chateada. Assim que eu chego, o cachorro já vem, né, lamber as minhas lágrimas. Aí eu abraço, eu choro, né? Enfim, eu descarrego no animal essas minhas tristezas. Sabe, doutor, que depois eu melhoro? Isso é uma frase, é uma forma que os clientes me falam, que eu ouço semanalmente, para não dizer diariamente. Nesse nível, as pessoas elas acabam levando os seus problemas para os animais. E quando elas não levam diretamente, os animais vêm até eles. Por amor, por identificação, por se colocar o animal numa condição de primeira lei de Bert Hellinger, que é a hierarquia, numa condição maior. E dessa forma, assim como o filho, ele se coloca maior que o pai e a mãe, pega os problemas do pai e da mãe, o cachorro se coloca num lugar, numa posição maior que o tutor e pega todas as questões dos tutores.
Bom, o que que acontece a partir daí? Acontece algo chamado doença. Então vem o cachorro doente no consultório. Um distúrbio alérgico, uma doença autoimune, ou um câncer, ou um distúrbio gastrointestinal, ou uma doença do sistema genito-urinário, enfim. Todas essas exclusões, toda essa falta de ligação com o sistema do animal o adoece e muito. Bom, além do fato de eu renegar o sistema do animal, sistema original, dos cães, por exemplo, eu já errei aí. Então eu me esqueço que o cachorro e o gato, ou qualquer animal, tem um pai, tem uma mãe, tem uma biologia, tem uma fisiologia, tem um comportamento próprio da espécie ao qual ele pertence. Ok, eu já errei aí. Aí eu pego esse cachorro e insiro dentro do meu sistema familiar. Coloco ele muito próximo de mim. Né? Meus filhos casaram, foram embora, né? E aí eu pego e, em função dos meus processos carenciais e emocionais, eu coloco ali o cachorro. E estabeleço uma conexão onde o que eu sinto vai para ele, o que ele sente vai para mim. O problema é que o que ele sente não me adoece, mas o que eu sinto que vai para ele, eu adoece muito. Como se não bastasse isso, existem as exclusões. O que são exclusões? Todas as vezes que nós temos alguém na família que é diferente, normalmente a gente exclui. E pense na palavra diferente em todos os sentidos. Do ponto de vista de comportamento, no ponto de vista de opção sexual, no ponto de vista, muitas vezes, de uma escolha ética, de caráter. Às vezes a pessoa passa a ter problemas com a justiça, a família exclui. Às vezes a pessoa passa a ter comportamentos como alcoolismo, como tabagismo, como a utilização de drogas, a família exclui. Mas a família, esse processo da exclusão não é algo necessariamente consciente, né? Essas exclusões elas vão ocorrendo aos poucos. A gente vai excluindo, né? Porque a gente quer julgar as pessoas em certo e errado. Normalmente a gente julga que a gente está certo e que o outro está errado, né? Sempre, né? Então, existem outros motivos de exclusões também. Por exemplo, doenças psiquiátricas, né? Isso chama, né? Hospital psiquiátrico, o que era aquilo, né? Que tinha no século passado. As pessoas eram isoladas, as pessoas eram rejeitadas, eram abandonadas naquela condição, muitas das vezes, né? As prisões são uma forma de rejeição também, de exclusão também, melhor dizendo, né? Sem entrar no mérito, que é polêmico, mas também é uma forma de exclusão de indivíduos da sociedade, que muitas vezes, ou na grande maioria, tem que ser feito mesmo, mas também é uma forma de exclusão. Quando nós fazemos isso, o que acontece? Segundo Bert Hellinger, segundo a visão sistêmica, segundo as constelações, numa próxima geração da nossa família, né, se eu excluir um tio, um avô, se foi excluído um indivíduo naquela geração, na minha geração ou na geração do meu filho, pode aparecer alguém que vai honrar essa exclusão, que vai estar no lugar dessa exclusão. Bom, até aí, nenhuma novidade. Todos sabiam, Bert Hellinger fala, tudo certo, está nos livros dele. A grande novidade que a gente tem percebido, e que aí sim eu posso trazer para vocês, é que grande parte dessas exclusões são representadas por animais. O animal, muitas vezes, ele está no lugar da criança, ele está no lugar do filho, que você colocou, não foi? Foi. Muito bem. Para suprir tuas carências, tuas questões. Obviamente, agora tem um preço. Que preço? Um preço que o animal vai pagar. O animal vai pagar um preço por estar no lugar de um excluído do passado, do teu sistema familiar. Então, revisando, tiramos ele do sistema dele, colocamos ele no nosso sistema no lugar errado, normalmente de filho, e ainda, né, ele entra no lugar de um excluído. Pronto. Esse é a receita, o protocolo para a doença, né? Eu costumo dizer que ficar doente, né, ou fazer uma doença, é igual você fazer um bolo, né? É ovo, farinha, bate no liquidificador, espera 10 minutos, aí cresce o bolo, aí põe no forno. Não, põe no forno, depois cresce, né? Como vocês estão vendo, eu não entendo de bolo, né? Enfim, é uma receita.
A doença é sempre uma receita, ela é fruto de uma receita. Nunca é um fator que faz com que uma pessoa ou animal adoeça. Então, o que acontece? O animal está doente. Bom, o que eu faço com isso agora? A forma que nós, no meu estudo, ao qual eu tenho me debruçado muito, tem de melhorar essa situação é tratando o animal. Só o animal, não. A gente trata o animal diante do sistema ao qual ele está inserido, que é o sistema humano. Como é feito isso? Constelação familiar. Então, através das constelações familiares, eu tento reverter, no caso da exclusão, incluir o indivíduo que eu localizo no transconstelação, durante a constelação, incluindo esse indivíduo, eu melhoro a condição de saúde do meu animal de estimação. Tá? Então, é isso que é esse o meu trabalho, é esse o nosso trabalho às segundas-feiras lá no curso. O curso é composto de veterinários, terapeutas, né, tutores, que estão sendo formados para entender exatamente essa visão das constelações familiares hellingerianas, que estão sendo, né, por mim e por outras pessoas também, por que não, transportadas, transformadas, projetadas para a medicina veterinária, fazendo aí um link entre Bert Hellinger e a medicina veterinária, né? Então, esse é meu trabalho. Então, quem tiver interesse em conhecer, as portas não estão abertas do curso, as portas estão escancaradas, porque já não é tempo mais da gente perder com relação à melhora dos nossos pacientes sem ter a visão sistêmica, tá? Então, 2020, 20 anos depois, século XXI, é inadmissível que a gente não olhe para o animal de estimação sem olhar para o sistema dele, para o sistema ao qual ele está inserido, esse novo sistema, e os mecanismos que o fazem adoecer. Tá bom, pessoal? Então, curso em Curitiba, doutora Juliana Souza, curso em Porto Alegre, doutora Elisandra e doutora Adriana, curso dia 13 e 14, tratando das doenças dos animais, e curso às segundas-feiras com constelação familiar em São Paulo. Dúvidas, entre em contato comigo, eu mando um banner eletrônico, eu gravo mensagem, eu tiro todas as dúvidas em relação aos atendimentos, na área da homeopatia, na área da psicanálise, na área da visão sistêmica, faço consultorias para o Brasil todo, inclusive para o mundo, na área das constelações familiares e da homeopatia veterinária também. Tá bom, pessoal? Então, 0 operadora 11 9 9639 0089 9 9639 0089. Te convido a conhecer o meu site www.drmarcosfernandes.com.br, a minha página no Facebook @Dr. Marcos Fernandes e no Instagram oficial Dr. Marcos Fernandes. Você me encontra em todas essas redes sociais. Eu gosto muito do WhatsApp porque ele é muito dinâmico, ele é muito fácil, ele é muito didático. Então, às vezes, a pessoa que não conhece as constelações fala: Marcos, meu animal tem isso, isso, isso. Tem indicação para fazer as constelações? Tem, não tem? Não leva-se o animal nas constelações familiares. Eu faço as constelações veterinárias, utilizando representantes animais representando os mesmos. Inclusive, é muito interessante. Dessa forma, a gente conversa com o animal, pergunta o que ele quer, quais são as questões, com quem que ele está ligado na casa, etc. É muito interessante. Tá bom? 0 operadora 11 99639 0089. Um grande abraço e até semana que vem, se Deus quiser, aqui na Rádio Vibe Mundial. Até mais.